Meus irmãos, a paz do Senhor, vamos ver hoje a respeito de um ponto extremamente polêmico. O que os religiosos divergem do evangelho verdadeiro? Quais são os pontos que pecam? Os pontos que estão errados? Como nós vimos anteriormente, estava a respeito da lei e todos os seus artifícios. Agora, nós vamos ver sobre o ponto 2, é o dízimo. O dízimo é apoiado no Antigo Testamento e foi instituído para os levitas, em Levítico 27, 30, Números 18, 26, Deuteronômio 14, 24 e Malaquias 3, de 8 a 10, com os objetivos específicos que era anteriormente, que tinha o povo de Israel de cuidar da tribo dos levitas. Então, claramente se vê a aplicação do dízimo em cumprimento à lei, dada aos judeus e com o objetivo claro de suprir os levitas que tinham dedicação exclusiva no templo. Malaquias, o último profeta, capítulo 3, versículos 8 a 9, fala assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Então Malaquias aplicava para o povo de Israel e fala no versículo 9, toda esta nação. Não fala a nação futura, não fala a nação vindoura. É uma profecia para o tempo de Malaquias. Então somente com o próprio profeta Malaquias e com o que ele citou no capítulo 3, dá para descaracterizar o dízimo como não sendo mais obrigação, porque tem os religiosos como obrigação, não sendo uma obrigação e não sendo o dízimo uma obrigação para os gentios no tempo de hoje, para a época de hoje, porque foi instituído essa profecia para Israel, para cumprir e honrar aquilo que Deus havia determinado àquela nação sobre o que estavam negligenciando para os levitas. Meus irmãos, o fato deste assunto não estar implícito diretamente nas Escrituras abriu muita variação de interpretação de diversos religiosos que puxam para si artifícios da lei e artifícios esses que os beneficiam. Porque os outros da lei, eles não querem puxar, não. Eles não querem praticar. Mas aqueles que beneficiam financeiramente a igreja, que eleva os seus salários e a luxuosidade dos seus templos, isso eles abdicam para si. Agora vejam o que Gálatas 4, versículos 28 a 31 nos diz a respeito da antiga aliança. Diz assim, olha, vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro com a livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. É claro esse texto, dizendo para os irmãos que a antiga aliança foi abrogada, foi deixada. Nós somos filhos da promessa de Abraão. Nós somos filhos da promessa e essa promessa veio através de Cristo. Por isso que nós lançamos fora a antiga promessa e possamos ver para frente, aliando a promessa que é vindoura, a promessa que veio de Cristo. Hebreus 7 também cita o mesmo texto, o mesmo assunto, e nos fala a respeito das alianças. Acompanhe comigo Hebreus 7, versículos 12 em diante. Pois, quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança da lei, porque aquele que de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar, pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés atribuiu sacerdotes, nunca atribuiu a sacerdotes, e isto é ainda muito mais evidente, quando à semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder da vida indissolúvel. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por outro lado, se revoga a anterior ordenança, por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. E aí, lá no 28,
nos relata também a respeito do que aconteceu com essa velha aliança. E diz assim: porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento que foi posterior à lei constituiu o Filho perfeito para sempre, posterior à lei. Então nós temos 2 versículos base nos relatando isso, que o sacerdócio anterior é um sacerdócio transitório, que o sacerdócio novo de Cristo ele é permanente e duradouro, e que há uma abrogação dessa lei. A antiga lei foi abrogada. Procure a tradução de abrogado, é anulado, deixada para trás. Então assim, nós somos filhos da livre e não podemos estar sujeitos novamente a às antigas práticas da antiga aliança. Gálatas 2,16 diz assim: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obra da lei, ninguém será justificado. E é isso que esses religiosos hoje abdicam para si, tomam para si, dizendo que se você der o dízimo, você está cumprindo o mandamento do Senhor, você está sendo fiel a Deus, você não está roubando de Deus, colocando o dízimo como subterfúgio de santidade, colocando o dízimo como um cumprimento de santidade sua perante Deus. E na verdade está bem claro em Gálatas 2 que não é por obras da lei, isso quer dizer, não é aquilo que o homem possa fazer, não são as forças do homem, não é o trabalho que o homem desenvolve, não é o dinheiro que ele ganha, não é o dinheiro que ele devolve, que faz dele justo. Na verdade, nós somos justificados por Cristo. E Tiago 2,10 fala também a respeito disso, colocando-nos a respeito de como a lei se comporta. E diz assim, olha, vamos começar. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecados sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então aqueles que se abdicam da lei, que tomam a lei para si e cumprem o dízimo, deveriam cumprir toda a lei. Eles falam assim que nós às vezes tomamos salmos como promessas, tomamos bênçãos do Antigo Testamento como promessas, mas não queremos a parte da necessidade de cumprir. Eu não quero nenhuma parte que vem do Antigo Testamento, mas é nenhuma. Eu não tenho obrigação nenhuma com o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento são sombras, são resquícios daquilo que viria. Porque Cristo é perfeito, o Antigo Testamento ele aponta para Cristo. Eu não quero estar cumprindo lei alguma, fazendo artifício nenhum de lei, ou tomando para mim qualquer empecilho para que eu possa chegar aos céus. E tomar o dízimo, fiel a Ele, você está cumprindo a lei. E cumprindo a lei, você tem que cumprir toda ela. Então você também é obrigado a guardar o sábado, você é obrigado a usar o véu, você é obrigado a dar oferta das primícias, oferta alçadas, você é obrigado a dar ofertas da lua nova, cumprir todas as festas, você é obrigado a cumprir todos os rituais judeus. Quer viver pela antiga lei? Terá que viver circuncidado então. Quando você adverte alguém que ainda cumpre essa prática do dízimo, que é uma das principais dentro daqueles que querem cumprir os rituais de lei, ser fiéis ao sistema, porque muitos deles dizem, mas eu faço por amor, eu sou fiel ao sistema. E aí defendem o dízimo, dizendo assim que o dízimo vem antes da lei, que é um princípio de tudo. O dízimo é citado primeiro em Números 18, 24 e versículo 26. E eles adotam o dízimo como princípio antes, porque Abraão deu dízimo antes da lei ser instituída. Eu quero que você acompanhe comigo Hebreus 7, 1 e 2. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois rei de Salém, que é rei de paz. Eles adotam estes versículos e também pegam números, citando a história de Abraão, que deu dízimo de tudo, que deu dízimo sobre todas as coisas. Mas existe uma importância muito grande a respeito disso.
Um fato extremamente interessante, um fato histórico, que nós vamos relatar para vocês. Como Abraão teria dado dízimo se o termo dízimo foi instituído depois das leis cerimoniais recebidas por Moisés? Abraão, quando viveu, 175 anos foi o tempo de vida dele, 430 anos depois ocorreu o êxodo no Egito. Quando Moisés retirou o povo do Egito de Faraó, foi preparado com toda a instrução e toda a ciência do palácio, aprendendo a escrever. E ele escreveu o Pentateuco por volta de 1500 anos antes de Cristo, quer dizer, já na peregrinação do deserto, onde ele recebeu de Deus as leis da tábua e recebeu também as leis cerimoniais, as leis judiciais para cumprir diante do povo. E aí eu te pergunto, como Abraão teria dado o dízimo que é citado em Hebreus 7? Como Abraão teria dado o dízimo citado também em Números? Como poderia ocorrer isso se ele não sabia o que era a palavra dízimo? Na verdade, vou relatar uma coisa extremamente interessante e um fato histórico nesse momento, que não bate a circunstância tempo. O tempo para que Abraão conhecesse a palavra dízimo vem muito depois, através de Moisés, dado para Deus, por Deus. Então, Abraão, na verdade, ele deu os despojos de guerra. Ele deu aquilo que ele conquistou na guerra, honrou o sacerdote Melquisedeque, dando, porque Melquisedeque ali representava Cristo, é uma tipificação de Cristo. Então, como pôde, eu queria que você, defensor do dízimo, me dissesse isso, como pôde Abraão ter dizimado se ele não sabia o que era dízimo? Então ele deu de coração, na verdade, uma grande oferta, e esta oferta foi os despojos de guerra. Agora, na interpretação de Moisés, quando escreveu o Pentateuco, sabendo dessas histórias que era contada boca a boca, Moisés relatou, segundo o seu relato, segundo a ótica que ele tinha a respeito da lei, ele relatou que Abraão foi fiel. E fiel em quê? Que palavra ele usaria? Ofertas? Foi fiel em dar ao Melquisedeque uma honra segundo as suas conquistas? Não, ele escreveu segundo a ótica dele, segundo o que ele vivia, segundo o que ele aplicava, que Abraão, na verdade, deu dízimo. Isso é uma visão, então, mosaica, é uma visão de Moisés. E Abraão, na verdade, ele não dizimou. Abraão, na verdade, ele deu os seus despojos de guerra. Se sim, contradiziria, a Bíblia seria contradizida nesse momento. Escuta só o que está escrito em Hebreus 7, 11 a 12. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Agora escute, porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Então, se esse sacerdócio antigo que Abraão honrou naquela época, dando dízimo, ora dízimo era para levita, ele honrou um sacerdócio que não era da casa dos levitas. Entendam isso, vê se isso encaixa na cabeça de vocês. Então, se ele fez isso, ele não honrou o sacerdócio levítico, ele honrou, na verdade, as ofertas que ele deu ao sacerdócio. E agora, mudando-se o sacerdócio, agora nós estamos falando de Cristo. Se mudou-se o sacerdócio da levita para outra casa que não é de levita, que não é a ordem de Arão, então há necessariamente também mudança da lei. E aí completa lá no 28 que eu li para vocês, que esta lei então foi abrogada. Há ainda, meus irmãos, os argumentos daqueles que diz assim, olha, se Paulo não escreveu que o dízimo, na relação lá em Colossenses, que o dízimo não fazia parte daquilo que ele estava proibindo, logo o dízimo é permitido. Essa argumentação é bem sugestiva para eles. Porque então, se não foi citado, logo é permitido. Agora eu digo uma coisa para vocês. Tal afirmativa é contestável. Pois existem argumentos que anulam qualquer artifício deixado pela lei em forma de ordenança. É só ler Efésios 2,15. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças,
para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Quer mais claro que isso? Que a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, Cristo desfez isso daí. E Colossenses 2,14 diz assim, olha, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, ao qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Os irmãos estão entendendo? Havia uma promissória, havia uma dívida conosco. Nós estávamos já entrando numa dívida. Cristo veio e riscou essa dívida. E essa dívida era em cima de ordenanças. Sabe que ordenanças estão falando? São ordenanças da lei, que era contrária a nós, que para nós não trazia qualquer tipo de justificação. E sabe o que Cristo fez? Cravou-as na cruz. Isso está escrito em Colossenses 2,14. E aí, corrobora com isso e reafirma Gálatas 2,21, dizendo assim, olha, não torno inútil a graça de Deus, porquanto, se a justiça pudesse ser estabelecida pela lei, então Cristo teria morrido em vão. Este versículo coloca nos nossos corações uma indagação extremamente interessante. Quantos estão anulando o sacrifício de Cristo? Para Cristo, para eles, Cristo morreu em vão. Porque se eu estou colocando nula a graça de Deus, dizendo que o dízimo pode me justificar, eu posso ser santo ou santificado, porque eu estou dando isso ou dando aquilo, fruto do meu trabalho, fruto daquela saúde e emprego que Deus proporcionou para você, você está devolvendo de acordo com a visão deles, você está dando de volta a Deus, isso se torna justo, se torna santo. Então, se esse pensamento fosse real, eu poderia tomar para mim qualquer artifício que esses argumentistas estão usando a respeito de que se não está escrito, logo eu posso fazer. Eu posso retomar antigas práticas da lei. Eu posso instituir no meio do povo agora que somente quem é santo é quem tiver bigode. Então, as igrejas que não usarem bigode estão fora da palavra de Deus. Eu posso tomar qualquer... E aqueles que não usarem barba, ou aqueles que não usarem o talit, por isso que estão usando agora artifícios da antiga lei, estão tomando penduricalhos como talit, como kibá e outros, para poder justificar a sua santidade diante deles mesmos. Porque diante de Deus isso não tem valor algum. Logo, os que ainda apoiam, citam Mateus 23, dizendo que Jesus incentivou o dízimo ao responder os escribas que estavam desviando a interpretação da representação dos costumes judaicos, que eram meticulosos em alguns aspectos de rituais do templo e deixavam de lado o amor e a caridade. Jesus, nesse momento, orientou que eles até poderiam dar, mas nada adiantaria, omitindo misericórdia, justiça e fé. Então, Jesus, Mateus 23, está repreendendo uma atitude dos judeus que queriam ser santos em tudo, no dízimo, nos pequenos detalhes do dízimo, estavam esquecendo o principal, misericórdia, justiça e fé. E aí depois disso, eu quero salientar para vocês que não existe em Atos dos Apóstolos ou qualquer outra epístola, não é visto ou incentivado o dízimo em nenhuma delas. Portanto, Paulo incentivava sim a doação voluntária. 1 Coríntios 16, 2-3, lá relata que cada um tem que dar o que puder, segundo o que prosperou, segundo o que cresceu, segundo o que ganhou, segundo a sua renda. Olha, é muito sério isso daí. 2 Coríntios 9, 7 é dar o que propor o seu coração. Não adianta dar porque você foi amedrontado que o devorador, o migrador, o cortador vai entrar na sua casa. Estão colocando medo nas pessoas para poderem ser fiéis a Deus. Que evangelho é esse? O evangelho do medo, da coação? Mateus 6,23 diz que você deve dar com discrição. Não é aquele que vai lá na frente e coloca o seu envelope. Vem aqui, nós vamos orar pela unção do dizimista. E aí ele vai lá na frente, todos os dizimistas vão à frente para que eles possam ser abençoados.
Nós temos que dar com discrição, ninguém tem que saber o que sua mão direita deu, e a sua esquerda não tem que saber. Mas aí Paulo ainda diz que nós temos que ser generosos em 2 Coríntios 8:2. Então veja que o dízimo não é mais incentivado pela revelação de Cristo a Paulo. Cristo revela a Paulo que as pessoas têm que ser voluntárias a dar segundo o que o seu coração propõe. Meus irmãos, a paz do Senhor, vamos ver hoje a respeito de um ponto extremamente polêmico. O que os religiosos divergem do evangelho verdadeiro? Quais são os pontos que pecam? Os pontos que estão errados? Como nós vimos anteriormente, estava a respeito da lei e todos os seus artifícios. Agora, nós vamos ver sobre o ponto 2, é o dízimo. O dízimo é apoiado no Antigo Testamento e foi instituído para os levitas, em Levítico 27:30, Números 18:26, Deuteronômio 14:24 e Malaquias 3, de 8 a 10, com os objetivos específicos que era anteriormente, que tinha o povo de Israel de cuidar da tribo dos levitas. Então claramente se vê a aplicação do dízimo em cumprimento à lei, dada aos judeus e com o objetivo claro de suprir os levitas que tinham dedicação exclusiva no templo. Malaquias, o último profeta, capítulo 3, versículos 8 a 9, fala assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Então Malaquias aplicava para o povo de Israel e fala no versículo 9, toda esta nação. Não fala a nação futura, não fala a nação vindoura. É uma profecia para o tempo de Malaquias. Então somente com o próprio profeta Malaquias e com o que ele citou no capítulo 3, dá para descaracterizar o dízimo como não sendo mais obrigação, porque tem os religiosos como obrigação, não sendo uma obrigação e não sendo o dízimo uma obrigação para os gentios no tempo de hoje, para a época de hoje, porque foi instituído essa profecia para Israel, para cumprir e honrar aquilo que Deus havia determinado àquela nação sobre o que estavam negligenciando para os levitas. Usando desse artifício de amor, uma pessoa uma vez me perguntou: mas eu dou o dízimo com amor, é pecado? Olha, julgue ela mesma, eu vou citar as referências bíblicas que aí estão. Gálatas 4:9 começa assim: mas agora, conhecendo a Deus, eu te pergunto, conhecem ou não conhecem? Ou, antes, sendo conhecidos por Deus, se entregaram a Jesus, são conhecidos ou não por Deus? Como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Quer dizer, você aceita a Cristo e quer voltar a rudimentos antigos? Rudimento da antiga lei? Quer voltar a servir? Quer voltar a ser da antiga lei? Quer voltar a ser da escrava e não da livre? Hebreus 6:1 e 2 diz assim: por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição de mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Então por que voltar aos rudimentos antigos de obras mortas? As obras da lei são obras mortas. São obras que ficaram no antigo pacto. Hebreus 10:1 reafirma isso. Porque tendo a lei sombra dos bens futuros. A lei não é imagem perfeita, irmãos. Preste atenção. A lei é sombra. Sombra não projeta uma imagem perfeita. A lei apontava para Cristo. E não a imagem exata das coisas. Nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Então não há como chegar a Cristo, não há como chegar a Deus por qualquer tipo de sacrifício humano. Se você sobe no monte, desce o monte, se você ora com talit,
com roupas de saco e cinza, se você usa qualquer artifício antigo da lei, que remete para ti uma santidade, tirando de Cristo o real objetivo, porque Cristo foi o nosso real objetivo, foi Cristo quem pagou o preço, foi Cristo quem nos justificou, e se nós tentamos através das nossas obras, pelo que nós fazemos, pelo que nossa força faz, pelo que a força humana do trabalho faz, querermos cumprir e ser fiéis a Deus pela nossa força e nosso trabalho, nós retiramos, nós anulamos o sacrifício de Cristo, tornamos a morte de Cristo por nós em vão. É muito sério isso. Eu gostaria que você pensasse, porque o dízimo nos remete a todas as obras da lei. E as obras da lei são obras do antigo pacto. Se você prefere e se você quer adotar o antigo pacto, você se coloca sob maldição. Isso está escrito em Gálatas 3:10. Portanto, nem o termo dízimo deve ser usado, porque esse termo dízimo, de acordo com as Escrituras, é você estar retendo o antigo pacto. É você, de novo, voltar a rudimento fraco e pobre. Cristo falou que nós temos que prosseguir a perfeição. Não temos que olhar para a sombra, nós temos que olhar para a frente. É esse o objetivo, para o nosso alvo. Nosso alvo é Cristo, e Cristo nos leva à salvação.